Então, deixe-me dar uma pequena introdução. Nós vamos agora ah, ver um estilo de ensino de Jesus que é, evidentemente, usando parábolas, mas é um estilo um pouco diferente. Às vezes, Jesus conta uma parábola só para se referir a um determinado tema, um ensino em si. E aqui nós vamos ver que são textos maiores e que Jesus vai contar quatro parábolas para se referir, para ilustrar uma situação. E nós vamos aprender a ver essas parábolas, analisando os verbos, olhando a essência de cada uma delas, referente ao tema que Jesus aborda, não é, para se referir às quatro parábolas. O texto que nós vamos então abrir, se você quiser também usar a Bíblia, fique à vontade, mas nós vamos ter tudo nos slides aqui, tá ok? Então, qual é o contexto em que nós estamos aí? É Mateus capítulo 24, começa no versículo 1, ok? Mateus capítulo 24, no versículo 1, começa. O contexto aqui é interessante. Jesus está na última semana dele, ele está em Jerusalém. Ele já entrou na cidade e falta 2 dias para que ele seja preso, para Páscoa, não é? Quando ele vai ser preso. Então ele está ali perto do final da última semana de vida dele. Ele está na cidade de Jerusalém e aí ele está com os discípulos e aqui ele está ensinando próximo, na frente do templo. E é um ensino muito interessante, porque ele passa um bom tempo fazendo esse estudo com as pessoas e com os discípulos que estão ali. Tá? Tem dois momentos nesse ensino. O primeiro momento é com a multidão, inclusive os discípulos. O segundo momento é mais particular, é só com os discípulos que acontece. Então, não esqueça, Jesus está em Jerusalém, é a última semana dele de vida, faltam 2 dias para a Páscoa, para ele ser preso e aí logo na sequência, né, falecer ali no sábado. Então, esse grupo de ensinos são ensinos condensados, são ensinos bem densos. Por quê? Porque nós estamos na última semana de Jesus. Ora, se você soubesse que ia falecer em uma semana, o que você falaria, para quem você falaria? Evidentemente, você faria uma seleção de pessoas ou uma seleção de assuntos que você ia falar com essas pessoas, e essas palavras seriam palavras com muito mais peso, não é? Por conta da circunstância do que em outro momento, provavelmente. Então, lá em Mateus capítulo 24, a situação, o que acontece o texto diz então, tendo Jesus saído do templo, então veja, ele estava onde? No templo. Sempre que você lê um texto bíblico, não se preocupe com o tempo, se preocupe com o seu entendimento do texto. Então é sempre bom a gente identificar algumas coisas no texto. Onde está se passando, quem é que está falando, para quem está falando, né? O que é que ele está querendo comunicar e dizer, quais são os verbos que estão sendo usados ali naquela fala, né, por Jesus, qual é o objetivo, será que fica claro ou não? Que estilo de linguagem ele está usando? Então você começa a ler o texto, um caderninho ali do lado, e você vai notando uma coisa ou outra, você vai escrevendo ali, tá? Na sequência do texto. Então ele responde, né? Jesus estava no templo, ele saiu então ali do templo e já ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, os apóstolos ali, para lhe mostrar as construções do templo. Então eles estavam ali contemplando, observando, olhando, não é? Aquela obra, aquela estrutura bela, um prédio que chamava atenção, gigantesco, não é? Para as construções simples de Jerusalém, o templo era um local magnífico, não é? Esse templo aqui é o chamado Templo de Herodes, não é? O terceiro templo. Ou seja, alguns judeus não gostam que chama de terceiro templo, mas é a terceira reforma que teve no templo, feita por Herodes o Grande e entregue ao povo aí, ok? Aí dá para ver uma foto de uma maquete, né, do templo. Ali ao fundo a gente vê o alpendre de Salomão, o pórtico de Salomão, onde os cristãos se reuniam.
os pátios, né, externos e internos, pátio das mulheres, pátio dos homens, pátio dos sacerdotes, o Santo dos Santos, que é essa construção aqui ao fundo maior. Essa maior aqui é o Santo dos Santos, o pátio dos sacerdotes aqui, né? Pátio dos homens aqui, das mulheres, e aqui o pórtico de Salomão, ok? Isso é o que se tem de maquete com base nas informações bíblicas sobre o templo, porque hoje em Jerusalém não tem mais nada do templo, só tem o platô, o chão, e há uma mesquita, né, lá em cima. Bem, então os discípulos se aproximam de Jesus e aí mostram a construção do templo, versículo 2. Este, porém, diz aqui, né? Ele, porém, lhes disse. Então você imagina que você e eu, nós estamos lá junto com Jesus e nós estamos orgulhosos, estamos contentes, felizes, porque estamos em Jerusalém e estamos mostrando o templo, né, para o Senhor, falando a respeito daquela obra magnífica, a casa de Deus, a morada do Senhor, não é? E aí Jesus olha para a gente, vira, olha para a gente, e ele diz, vocês estão vendo tudo isso aqui? Claro, estamos vendo, Senhor. Versículo 2, em verdade vos digo. Olha, quando Jesus fala em verdade, já é verdade. Quando ele fala em verdade vos digo, né, quando ele usa aí, repetindo, né, fazendo esse pleonasmo, é porque ele quer deixar a coisa bem evidente. Aqui ele diz, em verdade vos digo, que não ficará, ele usa o verbo no futuro, ficar, né, ficará, aqui, pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus acaba de fazer aqui? Ele acaba de proferir uma profecia, certo? Jesus, então, faz uma profecia com relação ao futuro do templo, dizendo que naquele local não ficaria literalmente pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O templo seria destruído. Jesus profetiza isso. E aí eles saem, né? Jesus estava se retirando e voltaram para onde? Foram para um lugar que Jesus gostava muito, o Monte das Oliveiras. Fica ali bem próximo de Jerusalém. Do Monte das Oliveiras, entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém, o templo, tem um vale chamado Vale de Rinom. E de lá deste Monte das Oliveiras, você vê Jerusalém inteira. É bem legal, não é longe, é bem perto. Né? Você desce o vale, para o Vale de Rinom, sobe para o Monte das Oliveiras, dá ali 1 quilômetro e pouquinho, talvez menos até. É bem perto, você enxerga muito bem. Então, lá no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, né? Ou seja, os discípulos agora vão fazer um pedido a Jesus. Eles vão pedir para que Jesus responda para eles uma pergunta. E o que eles pedem para Jesus? O texto diz aí, ó. Deixa eu me abaixar tirar ele aqui para cima. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bom, a gente percebe que até o versículo 3, Jesus só falou que não ficaria pedra sobre pedra. Só isso. E eles estão caminhando para o Monte das Oliveiras e Jesus se senta. Evidentemente, depois que Jesus falou a profecia, que o templo seria destruído, caminhando até o Monte das Oliveiras, eles continuaram conversando como qualquer grupo faria, né? Ficaram conversando. Esta pergunta ou indagação que os discípulos fazem revela para nós, entre linhas, que Jesus falou sobre outros assuntos também. Porque senão não faria sentido a pergunta que eles estão fazendo, né? Primeiro, eles perguntam, é uma pergunta dividida em 3 partes, olha só. A primeira, dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? Bom, dentro do contexto aí, referente à destruição do templo que Jesus acabou de profetizar, não é? Mas aí a segunda parte da pergunta, que tem outras 2, se divide em outras 2, e que sinal, eles acrescentam, haverá da tua vinda? Então eles estão perguntando sobre sinais da vinda de Jesus. É muito provável, há uma grande probabilidade, que Jesus, na continuação do caminho continuando para o Monte das Oliveiras, ele falou a respeito da volta dele alguma coisa.
Alguma coisa ele falou. E eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda? E complementam com uma terceira parte da consumação do século, do final dos tempos, quando tudo vai acabar. Então veja que os discípulos fazem uma pergunta baseado aí em três subpontos. O primeiro ponto: quando sucederão estas coisas? Muito provavelmente relacionado ao templo. Depois, relacionado à volta de Cristo e ao final dos tempos, né? Fica claro isso aqui no texto, ok? Por que nós estamos fundamentando e começando aqui? Porque as parábolas que Jesus vai falar, vai contar, narrar, as 4 parábolas no capítulo final do 24 e o 25, estão totalmente relacionadas a esse contexto aqui. Eles estão numa conversa. E as parábolas são usadas como resultado para contextualizar, para deixar claro o que está relacionado ao assunto falado nesse momento, que é desde do templo, enquanto Jesus está lá, até a pergunta no Monte das Oliveiras, ok? Então está tudo relacionado aí. Então no versículo 4, agora a gente vai ver a resposta, né? A resposta de Jesus, então, trata de 3 temas, né? Só para a gente consolidar aí. As coisas que vão acontecer, quando elas vão acontecer, e sobre a vinda dele e os sinais. Então, no versículo 4, Jesus responde: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Interessante aqui, porque eles fazem uma pergunta, embora seja tripla, mas objetiva. E Jesus começa respondendo de uma forma intrigante. Ele responde: sobre estes assuntos, cuidado, que ninguém vos engane. O que quer dizer isso? Quer dizer que sobre este tema que Jesus vai abordar, destruição do templo, sinais da sua volta e o final dos tempos, estes 3 assuntos são assuntos perigosos. Por que perigosos? Porque é possível que pessoas usem esses textos, ou que Jesus falou, para enganar. E é o que tem acontecido, sinceramente, nos dias atuais, principalmente, né? Todas as vezes que há calamidades, guerras, conflitos políticos, né? É muito comum surgir pessoas usando textos bíblicos para se referir ao Apocalipse. Se o mundo tivesse que acabar por causa disso, já teria acabado acho que umas 20 vezes, porque ao longo da história, desde que Jesus veio, a gente pode perceber que entre 7 e 10 anos de história sempre acontece de vir umas novas interpretações para dizer que o mundo vai acabar, né? Isso vai desde cometa passando pelo planeta Terra, como foi o caso do Halley já, até guerra entre a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, mercado comum europeu, o chip de computador, não é? O computador em si, não é? As guerras, as epidemias, as pandemias, os maremotos, os terremotos, não é? Então todo tipo de situação crítica que acontece no planeta e de uma forma um pouco mais global, surge pessoas usando textos como esse daqui, é um texto muito usado para se referir que nós estamos aí no final dos tempos e citando os sinais. No entanto, se você ler o texto com cautela, que é o que nós vamos fazer, você vai perceber que essas pessoas que usam esse texto para se referir ao final dos tempos, na sua maioria, estão interpretando, lendo de forma completamente errada. E isso vai ficar bem elucidado agora com a leitura que nós estamos fazendo, ok? Então, vamos lá. Jesus passa a responder e ele já chama a atenção dizendo que esse seria um tema que pessoas iriam ser enganadas ou pessoas iriam usar de forma errada o texto para ensinar, né? O que Jesus falou para ensinar, enganar pessoas. O engano, entenda bem, só um parêntese aqui. Enganar alguém, existe a forma passiva e a forma ativa. Jesus trata disso em Mateus capítulo 7, quando ele fala do falso profeta. Cuidado com os falsos profetas que vos apresentam como ovelhas, mas são por dentro lobos. Esse é o falso profeta do capítulo 15, do versículo 15 do capítulo 7. No versículo 21, Jesus vai falar do falso profeta bem intencionado, não é?
que é aquele que passa uma mensagem porque ele sinceramente crê que é verdadeira, mas na verdade é uma mentira. E ele reproduz a mentira não porque ele quer prejudicar alguém, mas porque ele crê, ele aprendeu que aquilo é uma verdade. Então nós temos o falso profeta passivo, que é essa pessoa que é sincera, que crê naquilo que ela aprendeu, mas ela aprendeu errado. E ela transmite e reproduz isso errado. E existe o falso profeta ativo, que é aquele que sabe que ele é um enganador mesmo, que ele quer da ovelha a carne, o couro, a lã, né? Ele quer o dinheiro, ele quer o status, ele quer controlar, dominar o rebanho. Então tem esses dois tipos aí. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 21 embasam isso falados pelo próprio Jesus. Até porque lá Jesus começa o texto dizendo, cuidado que ninguém vos engane. Né? Então, aqui é a mesma coisa, cuidado. Versículo 6, ele diz então, 5, né? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse versículo, ele deve ser um versículo de alerta para todo cristão na face da terra. Não é porque uma pessoa se apresenta como cristão, não é porque uma pessoa tem, entre aspas, autoridade religiosa, não é porque uma pessoa diz que é de Cristo ou fala de Cristo que nós devemos crer, que nós devemos ficar aí admirando ou rendidos a essa pessoa. Não é. Lembre-se, no estudo passado nós falamos, né? O sumo sacerdote Caifás, representante de Deus na terra, para a humanidade, e Jesus o respeitou, foi ele quem, com raiva e ódio de Jesus, tramou a morte de Cristo. Veja, uma autoridade assim, uma autoridade dada por Deus, né? Provida da divindade, o sumo sacerdote. E aí nós vemos ele conspirando contra o Filho de Deus. Então não é porque uma pessoa se diz representante de Deus, ou até mesmo uma autoridade imbuída, né, aí do chamado de Deus, que nós, discípulos de Cristo, devemos ouvi-la e segui-la. Cuidado! Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, a palavra muitos aqui aparece 2 vezes só nesse versículo. Muitos são os falsos profetas, que se apresentam em nome de Cristo, e vão enganar também a muitos. Não é? Então Jesus está falando aí de uma questão muito presente hoje em dia. Versículo 6. E certamente ouvireis falar, então veja, ouvireis porque ele está respondendo e falando para quem? Para os discípulos. Uma coisa que eu sempre faço quando eu leio um texto, eu vou questionando ele e observando esses detalhes, né? Quando Jesus diz, e certamente ouvireis, quando ele usa aqui esse verbo ouvir neste tempo verbal, ele está falando, ouvireis aos seus discípulos naquele momento. Não está falando diretamente para mim. No primeiro momento, esse texto diz respeito a uma conversa que Jesus está tendo com os apóstolos. Num segundo momento, né? Então, aí sim, de uma forma secundária, eu vou ler o texto, entender e vou fazer a transição de trazer para mim e aplicar a essência do texto. Mas eu preciso respeitar isso. Ele não está falando diretamente comigo, nem com você. Ele está falando com os discípulos naquele momento. Por isso ele usa aí, ouvireis. Vocês vão ouvir falar. Vocês, apóstolos, vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Não é? Vede, porém, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não será ou não é chegado o fim. Está em amarelo aí os verbos que Jesus está usando e dá para perceber claramente que ele está se referindo aos apóstolos. Eles vão ouvir e Jesus está dizendo para que eles não ficassem assustados quando eles ouvissem esses rumores, ok? Era necessário acontecer, mas Jesus alerta, mas não será o fim. O fim do quê? A pergunta foi feita em 3 partes. A primeira parte está se referindo às coisas que iriam acontecer. Jesus já tinha acabado de falar sobre o templo ser destruído. Aqui se trata do fim, não dos tempos, mas do fim do templo, né, da destruição. Como é que a gente sabe isso? É só continuar lendo. Não é?
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ô, Alex, está vendo? Jesus está falando aí do que acontece, tem acontecido no mundo. Bom, tem acontecido terremoto, guerras, fomes. Ah, olha, desde que o homem se estabeleceu nessa terra como uma comunidade, né? Isso não é uma novidade dos nossos tempos, nem do século passado, retrasado e assim por diante, ok? Então, quando Jesus fala isso, ele está pontuando num tempo o que vai acontecer. Naquela época, houve terremotos. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, quando ele morreu, aliás, não houve um terremoto em Jerusalém? Ao ponto de rasgar, inclusive, o véu de cima a baixo? E há registro de terremotos na história de Jerusalém antes da destruição do templo. Então, fomes também, né? Nós vamos ver com mais detalhes. Aí, ele no versículo 9, 8, ele diz: porém, tudo isto é apenas o princípio das dores. Então, o que Jesus está querendo dizer é que, com relação à destruição do templo, haveria alguns sinais, sim. Haveria rumores de guerra, haveria fomes, terremotos e tal, em vários lugares, eles iam ouvir isso. Não era o fim, porém, era apenas o princípio, por isso são sinais. Seriam apenas o princípio do sofrimento que vocês iriam passar. Aí, meus discípulos, que vocês vão passar. É só o princípio. Então, sereis, olha lá, então vocês serão, vocês, meus discípulos ali, Pedro, né, Tiago, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Judas, então sereis atribulados, né? Diz aqui, sereis atribulados. Vamos voltar aqui. Uhum. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, o que aconteceria com os discípulos? O que aconteceria com os apóstolos? Não é? Eles seriam atribulados. Eles seriam perseguidos e mortos, odiados. Jesus está falando para eles, não está falando no momento aqui primário para mim. De forma secundária, sim, mas de forma primária, não. Ok? Então, ele diz aqui: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, esses acontecimentos, referindo-se ao templo, traria escândalo, traria ódio, traria muita confusão entre os próprios judeus, entre o povo de Deus. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Então, Jesus está dizendo que, por conta desses acontecimentos relacionados ao templo, se levantariam profetas falsos e enganariam a muitos. Nós sabemos disso, até, por exemplo, em Atos 4, se eu não me engano, quando Pedro e João estavam presos lá e Gamaliel foi fazer foi dar uma. Gamaliel foi um rabino importante da época do primeiro século de Jesus ali, e inclusive ele foi o mentor do apóstolo Paulo. Ele estava no Sinédrio quando Pedro e João estavam presos lá depois que Jesus havia ressuscitado, não é? Eles curaram alguém lá no templo e foram presos. E aí Gamaliel então diz o seguinte: olha, se nós fizermos mal a estes homens, nós podemos estar lutando contra Deus. Então é melhor a gente ficar na nossa, porque eles podem ser como um tal de Teudas aí, o Judas, se eu não me engano, que disse ser o Cristo, arrebanhou um grupo, foi para o deserto e não deu em nada. Então, era comum, tanto quanto na época de Cristo, como depois, tem vários registros de pessoas homens que se levantaram como profetas, pregando a libertação do Império Romano, pregando uma série de coisas. E Jesus está alertando exatamente a isso. Não é? Se levantarão aí muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Note que ele repete exatamente o que ele começou dizendo lá no início da resposta. Não é? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se criaria um ambiente religioso tão ruim, tão tenso,
em Jerusalém, e dentro do contexto da destruição do templo, nesse período, que a situação seria uma situação iníqua e a fé de muitos esfriaria. Então, vale a gente lembrar, por exemplo, o seguinte: o próprio cristianismo, quando ele inicia, quando o cristianismo começa, o que acontece? Do ponto de vista dos líderes religiosos judeus. O que acontece do ponto de vista das autoridades romanas? O cristianismo não começa de uma forma pacífica em Jerusalém. É muito tumultuado. O próprio cristianismo é chamado de seita. Ela é perseguida, existe um escândalo envolvendo ali a comunidade judaica. Os judeus que se tornaram cristãos, eles foram perseguidos pelos judeus ortodoxos, que não se tornaram cristãos. Estevão foi o primeiro a morrer, alguns meses ali depois que a igreja começou em Jerusalém. Houve perseguição, então houve muita confusão, tumulto, e a fé de muitos chegou a esfriar. Você imagina se você e eu fôssemos uma família judaica, que nos tornamos cristãos, e os nossos outros parentes, amigos, começassem agora a nos perseguir, a nos olhar de lado, a falar mal de nós, porque nós abandonamos a lei para seguir um, entre aspas, lunático que morreu como um criminoso, pregado numa cruz, numa morte terrível. Então, só o fato do cristianismo em si, sem contar os partidos políticos, como os zelotes, né? Sem contar as seitas, os fariseus e saduceus que brigavam politicamente, religiosamente, disputando o poder. Então, era um momento de efervescência política, religiosa, e com o surgimento do cristianismo, isso só piorou do ponto de vista da sociedade em Jerusalém, ok? Então, esse contexto é um contexto bem dentro do que está acontecendo e do que vai acontecer logo logo. Versículo 14, a partir do 14, fica mais claro ainda. Ó. Note para quem Jesus fala, os verbos e o local dos acontecimentos. Está em amarelo aí, olha só. Aí Jesus diz, então será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Então o que Jesus está querendo dizer? Que depois que acontecer toda essa problemática, o sinal, tudo isso acontecer, então o evangelho do reino será pregado por todo o mundo. O que isso significa? Significa que, primeiro, Jesus não ia voltar para buscar a igreja antes que a profecia da destruição do templo se confirmasse, concorda? Se Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, faz sentido a gente entender que Jesus voltaria antes disso acontecer? Deus e Jesus, por acaso, faz alguma profecia que não seja cumprida? Jamais. Ok? Então, quando Jesus profere, o templo vai ser destruído, eu já saberia como cristão que Jesus não voltaria antes que isto acontecesse. Tá? Então Jesus diz, depois que essas coisas acontecerem, então será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. O que aconteceu lá, não relacionado aqui propriamente à destruição do templo, mas relacionado a esse problema de iniquidade, de haver turbulência. O que aconteceu para que o evangelho fosse pregado fora de Jerusalém? Não foi a morte de Estevão? Lá em Atos 8, lembra disso? Então, a igreja começa em Jerusalém, cerca de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, se estima entre 10 e 15 mil pessoas, judeus, em Jerusalém, e a igreja ali, aprendendo aos pés dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 41 e 42, estão ali aprendendo aos pés dos apóstolos. E a coisa vai aumentando. Lucas diz que vai somando-se cada vez mais pessoas se convertendo. Beleza. Tal. Até chegar um momento em que os religiosos da sinagoga dos alexandrinos lá, que são políticos, né, eles apedrejam Estevão e por causa da perseguição, o que acontece?
os cristãos saem por toda parte pregando o evangelho. Eles vão para Samaria, Galiléia, até os confins da terra, como Jesus disse. Só depois de um tempo é que o evangelho se propaga. Mas veja, o evangelho se propaga porque Deus permitiu que pela morte de Estevão, ou seja, um conflito entre religiões, entre as pessoas, acontecesse a dispersão dos cristãos de Jerusalém. Não foi que os cristãos saíram para pregar o evangelho porque a igreja de Jerusalém bancou os missionários. Não. Eles saíram de Jerusalém porque estavam sendo perseguidos, mas eles não saíram fugindo. Eles saíram pregando o evangelho. Ok? Mas as condições foram condições bem tumultuadas. Não é? Então Jesus diz isso, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes, e aí olha lá o verbo de novo, quando vocês aí, né, verem, então quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, note bem, o que Jesus está dizendo que vai acontecer, um profeta disse antes dele, que também ia acontecer. Então, Jesus está apenas pontuando que logo vai acontecer o que havia sido profetizado por Daniel. E aí você pode ir lá no rodapé da sua Bíblia depois e ler o texto em Daniel, para você ver que é uma profecia terrível, sobre o abominável da desolação. Não é? Agora, olhe bem, vai acontecer em que lugar? No lugar santo. E aí é um acréscimo, esse não está no texto original, provavelmente foi algum escriba que colocou, está entre parênteses por isso, né? Quem lê, entenda. O copista do texto acrescentou, quem lê, entenda. Versículo 16, então, diz o seguinte, então, os que tiverem na Judéia, bom, lugar santo, e os que tiverem na Judéia, quer dizer que o abominável da desolação, ou a destruição, ou o que Jesus está falando até agora, vai acontecer onde? O texto diz, no lugar santo, que fica onde? Na Judéia. Qual é o lugar santo que fica na Judéia? Não é o templo? Está falando da cidade de Jerusalém, ok? E aí ele diz então, fujam para os montes. Então ele está dizendo que quando os discípulos ouvissem falar dos rumores, de toda aquela história que ele acabou de falar, das fomes, rumores de guerra e tudo mais, fujam, saiam daí, não fiquem lá. E aí ele diz, quem estiver sobre o eirado da casa, eirado é diferente de telhado, ok? Telhado é porque tem telha. Eirado é uma eira. O que é uma eira? É um terraço. São casas de laje. Lá em Israel, nesta época, o estilo de construção era assim, e eles faziam em cima, eles usavam também aquilo como um cômodo, para estender roupa, para cuidar de um animal ou outro, para descanso. Né? É muito comum algumas casas, sobretudo em Vitória, no Espírito Santo, se constroem as casas e em cima se deixa a laje, e eles põem um teto ainda porque eles aproveitam aquilo como uma área comum. As construções lá são muito comuns. Então, eira é isso, tá? É a parte de cima da casa, usado normalmente como uma área comum da casa. Então ele diz, não desça para tirar a capa, né? Ou coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque já viu uma mulher grávida correr? Não vai dar tempo, né? O que ele está querendo dizer aqui, citando estas três observações aqui, situações, é que a coisa virá de uma forma que fuja enquanto dá tempo. Fuja. Se tiver alguma mulher grávida e vai correr, vai fugir, não vai dar tempo, né? Não vai conseguir correr. Depois no versículo 20 ele diz, orai. Então ele está dizendo para quem? Para os apóstolos. Orem, orem, para que a vossa fuga não se dê no inverno. Por que isso? Porque em Jerusalém, no inverno, neva. Você já pensou correr? Não é estrada de asfalto. Já pensou você correr com uma camada de 20, 30 centímetros de neve? Você não sabe se tem pedra, buraco, o que tem ali embaixo, né? Então, não se dê no inverno porque lá neva. Ok? E nem no sábado. Por que ele diz no sábado?
porque o judeu ele não andava mais que 1 quilômetro no sábado. A jornada de um sábado era 1 quilômetro. Eles guardavam essa tradição, esse costume. Então, se tivesse que fugir num sábado, eles iriam violar esse conceito, esse mandamento, e eles não iriam, então, estariam fora, né, do contexto da obediência a Deus. Então, versículo 21. Porque nesse tempo, quando isso acontecer, começar a acontecer, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Esta dramatização que Jesus está dizendo é que Jerusalém nunca foi tão machucada, nunca será tão atribulada com os acontecimentos que Jesus está profetizando em relação a qualquer época antes dela. Jerusalém já foi destruída, por exemplo, por Nabucodonosor. Mas o que Jesus está dizendo é o que vai acontecer com a cidade é algo como nunca aconteceu antes. Será uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo não teve, em relação ao que vai acontecer com eles naquela cidade. Ok? Então, Jesus continua: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aqui existe um entendimento duplo, não é? Se entende que estes dias seriam encurtados por Deus por causa das orações, por causa dos escolhidos. Jesus não falou para eles orarem? Então Jesus está associando ao fato de que, se não fosse por causa dos escolhidos, estes dias de tribulação não seriam abreviados, reduzidos. Por outro lado, também existe o entendimento de que, quando Jesus disse ninguém seria salvo, é porque os cristãos foram salvos. O que aconteceu de fato é que, quando Jerusalém entrou nesse processo que Jesus está colocando, os cristãos entenderam que era o cumprimento da profecia de Jesus e foram embora. Saíram de Jerusalém. Ok? Jesus, ele profetizou isso e Jerusalém foi realmente destruída no ano 70. Jesus morre com 33 anos, não é? Então, 37 anos depois de que Jesus profetizou, Jerusalém passa por vários processos, entra em rebeldia contra Roma. Roma manda o general Tito para Jerusalém para abafar, acabar com aquela rebelião. Os judeus haviam reconquistado Jerusalém para si. O general Tito vai para Jerusalém, ele faz um cerco na cidade de 4 anos. 4 anos, ninguém entra e ninguém sai de Jerusalém por 4 anos. E Flávio Joséfo, um historiador romano, ele descreve na sua obra como foi a destruição de Jerusalém. Então, é lógico que ele vai exagerar um pouco, mas para dramatizar, né, ele diz, por exemplo, que na cidade baixa de Jerusalém, a carruagem romana chegava a meia roda de sangue, porque todos que estavam dentro da cidade foram mortos por Tito. Tito se torna imperador depois. Ele volta para Roma e logo em seguida ele se torna imperador romano, não é? E Jerusalém cai no ano 70, ok? Então, no versículo 23, diz lá: então, se alguém vos disser, alguém disser a quem? Com quem Jesus está falando aqui? Não é com os discípulos? Então, meus discípulos, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então, mais uma vez, a terceira vez no texto, ele repete a presença de falsos profetas se levantando para, de toda forma, conseguir adeptos para enganar, não é? E eles enganariam, inclusive, os próprios eleitos de Deus. Por que aqui a aplicação aqui dessa passagem, dessa frase, está dizendo, se possível, né?
fosse, eles enganariam até os próprios eleitos. Por que não enganam os eleitos? Porque os eleitos estão avisados de como será, do que vai acontecer. Então, nós temos aqui o confronto de um falso profeta operando sinais e prodígios com o intuito de enganar as pessoas. Se possível, até os eleitos de Deus. Mas os eleitos, eles não enganam. Porque os eleitos de Deus já estão sobre aviso. Eles já sabem o que Jesus falou sobre como vai acontecer, o que vai acontecer. Então, ele diz, vede que vô-lo tenho predito. Então ele faz uma pausa, chama atenção aos discípulos, dizendo, vejam bem, ouçam bem o que eu estou predizendo a vocês. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou ei-lo no interior da casa, não acreditem. Então, neste tempo de efervescência e de tribulação, muita gente se levantaria falando em nome de Deus, dizendo que era Deus, dizendo que o Cristo chegou, como de fato aconteceu, há registros a respeito disso. Mas os cristãos não entraram nessa. Eles já estavam informados e sabiam do que ia acontecer. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Opa, o que ele faz agora? Agora ele começa uma transição, ele vai pontuar que referente à volta dele, não vai ter dúvida. Todo mundo vai saber a volta dele. Por quê? Porque será como um raio que sai do Oriente ao Ocidente. Jesus não é um raio, nem virá como um raio, mas a expressão usada aqui é apenas para dizer o seguinte, todo mundo vai saber quando a minha vinda acontecer. Não se preocupe, todo mundo vai ver acontecer. Veja que é um pouco diferente do que ele vem falando até o versículo 26. O 26 ele está tratando de fatos e ocorrências que iriam ter para eles dentro daquele contexto da primeira parte da pergunta. Aí, ele volta então, ele faz essa referência aqui, né? No 28 ele vai dizer, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, referente à vinda dele, todo mundo vai saber. E aí ele retoma, então, a narrativa. E aqui eu faço um comentário, né? Agora Jesus faz uma referência ao fim de tudo e de sua volta, acabou de fazer. Né? E vai continuar aqui dizendo que não acontecerá sem que antes o templo seja destruído. Essa é a tribulação referente à destruição de Jerusalém. Olha só a construção, então. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, que tribulação daqueles dias? Da destruição de Jerusalém. Então, logo após todo aquele período de luta, dificuldade e tribulação referente à profecia da destruição do templo, todo aquele período, aí ele usa uma linguagem apocalíptica, não é? Para dramatizar o que vai acontecer. Então ele diz, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Esse mesmo tipo de linguagem é usada pelo apóstolo Pedro e é usada pelo apóstolo João, quando João escreve o Apocalipse, quando Pedro escreve a primeira e a segunda carta dele, também usa linguagem apocalíptica, já se referindo aí ao final dos tempos. Aí sim, ao final dos tempos. E é o que Jesus está dizendo. Olha lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Percebeu que Jesus agora muda a narrativa? Ele está falando do que agora aqui? Agora ele está falando da volta dele, do final dos tempos. Lembra? A pergunta foi uma pergunta tripla. Primeiro, essas coisas que acontecerão, que o Senhor falou de Jerusalém. Segundo, sinais da tua volta. E terceiro, do final dos tempos. Então Jesus está falando, depois da tribulação, depois da primeira parte da Jerusalém, da tribulação, então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É óbvio que agora
Jesus está falando sobre a vinda dele, deixa bem claro. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, uma outra extremidade dos céus. Então fica muito claro que esta parte é sim Jesus falando, respondendo sobre a volta dele. Ok? Então, agora note como fica claro que estas coisas acontecerão ainda para aquela geração. O que Jesus vai fazer agora? Jesus acaba de falar sobre a tribulação e sobre Jerusalém e a destruição. Depois ele vai falar, como nós lemos agora há pouco, sobre a volta dele, que vai ser como um raio do Oriente ao Ocidente. Todo mundo vai ver, não se preocupem com isso, que todos vão ver. Ele fala a respeito de como será a volta dele, né? Ele vai mandar os anjos recolher os cristãos, os discípulos, aos quatro cantos da terra, né? E tal. E aí ele retoma, ele fecha no estilo normal de comunicação, de linguagem, que é muito usado em vários textos da pregação de Jesus e de autores bíblicos, ele retoma para fechar a narrativa sobre a destruição de Jerusalém. Olha o que ele diz aqui, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Não é isso? Em alguns países, como nos Estados Unidos, quando as folhas caem é porque é o inverno, ok? Quando elas começam a brotar é porque é verão. Aqui no Brasil a gente percebe muito bem na primavera, né? Quando chega o calor da primavera, as flores eclodem. A gente até pode pontuar com certas árvores, como o ipê amarelo, o ipê roxo, o ipê rosa, que época do ano é. Então, a natureza nos fornece esses sinais. Então, Jesus está usando uma parábola para comparar. Vocês não sabem ver nas plantas os sinais de quando está próximo o verão? Aí ele diz, assim também vós, meus discípulos, aqui, apóstolos, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. A pergunta é, Jesus está falando aqui agora do quê? Da volta dele? Ou está falando da destruição de Jerusalém? Bom, se ele está dizendo assim também vós, não é para mim. Lembra? Ele está conversando com quem? Está conversando com seus apóstolos ali no Monte das Oliveiras. E ele está dizendo para eles, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Opa, ficou bem claro. Esta geração. Quando Jerusalém foi destruída, ainda havia apóstolos vivos. Ainda havia. João, por exemplo, morreu no ano 98. Ali, 98 ou 99. Jerusalém foi destruída no ano 70. João viveu ainda mais 20 e tantos anos depois. Então, fica muito claro aqui no texto que Jesus disse, em verdade vos digo, que não passará esta geração, a geração deles, sem que tudo isto aconteça. Tudo isto o quê? A volta dele? Claro que não é a volta dele, porque a volta dele não aconteceu ainda, e esta geração já passou. Ora, é óbvio que ele está dizendo a destruição do templo. A destruição do templo, não ficar pedra sobre pedra, aqueles sinais do início da resposta, aconteceriam sem que passasse a geração dos apóstolos. Fica muito claro no texto. Então, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, Jesus consolida isso, dizendo que o que ele está falando vai acontecer. Não tem como. Então, se eu e você tivéssemos lá ouvido todas essas instruções, nós saberíamos que a volta de Jesus, que ele também tratou aqui até agora, não aconteceria enquanto o templo não fosse destruído. Não é óbvio isso? Se ele profetizou, tem que acontecer primeiro, para depois a volta dele acontecer, ok? Agora Jesus vai falar especificamente sobre a vinda dele e os sinais, porque ele acabou de encerrar o assunto da destruição de Jerusalém.
e agora ele retoma a narrativa da volta dele. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora, ele não está falando mais da destruição de Jerusalém. Ele está falando da volta dele. Por que ele está falando da volta dele? Como é que eu sei? Olha o versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, fica claro no texto que, com relação à volta de Cristo, nem ele e nem os anjos do céu sabem, somente Deus. Isso é de exclusiva conhecimento do Pai. Jesus aguarda o Pai mandar ele voltar. Até hoje nós estamos aguardando também, ok? Então, e aí ele vai falar sobre os sinais referentes à volta dele. Agora sim. Agora são sinais sobre a volta dele. Então ele diz: pois como foi nos dias de Noé, então ele vai comparar a volta dele com o que aconteceu nos dias de Noé. Ele diz também. Essa conjunção aqui significa exatamente a correlação do sufixo da frase com o prefixo, com o que vem depois. Né? Também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, o que Noé fez por 120 anos enquanto a arca não ficou pronta? Pregou. Ele pregou a salvação. Alguém deu ouvido? Ninguém. Só os seus familiares ali. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam a vida normal, seguiu o seu fluxo. Até o dia em que Noé entrou na arca. Ok? Esse é o sinal. O que acontece desde que Jesus veio à Terra e nós, os cristãos, e hoje a bola da vez somos eu e você, fazemos nessa terra? Pregamos o quê? Nós não pregamos o fim dos tempos? Nós não pregamos que Jesus um dia vai voltar? Nós não pregamos para as pessoas a necessidade de salvação, de obediência a Cristo, de arrependimento? Nós não pregamos o evangelho de Cristo? Pois é. Noé pregou, naquele contexto, também relacionado ao fato de que um dia iria vir algo que iria destruir, ia acabar com tudo. E as pessoas não ouviram. E Jesus está dizendo que seria semelhante a volta dele, o período seria semelhante ao período de Noé. 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, e uma será tomada e outra será deixada. O que ele quer dizer com isso? Um vai para o céu, o outro não. Quem que vai para o céu? É apenas aqui uma fraseologia para dizer que não é todo mundo, entendeu? Não é todo mundo. Você imagine 2 irmãos batendo um papo. Um é cristão, o outro não. Quem tem maior probabilidade de ir? Eu não vou dizer quem vai para o céu, quem não vai, só porque se diz cristão. Eu estou querendo usar aqui apenas uma maneira como eu posso dizer, uma maneira de poder qualificar o que está acontecendo aqui. Não é? Então, em tese, supostamente, o que é cristão vai, o que não é fica. Ficar aqui é a possibilidade de uma pessoa não ir ao céu. E ser tomado aqui é a possibilidade daquela pessoa ir ao céu. Esse é o ponto. E aí Jesus, então, vai dizer o seguinte: portanto, vigiai. Então, o verbo agora vigiar vai aparecer aqui nas suas variáveis algumas vezes. Portanto, significa, de forma conclusiva, o que eu quero dizer para vocês, com tudo isso que eu falei, é o seguinte: vigie. Aqui está o fundamento para as parábolas. Mas veja, as 4 parábolas que vão vir a seguir, elas estão dentro de um contexto de uma pergunta que foi feita para Jesus. Uma pergunta com 3 questões. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e dos final do tempo? E Jesus responde 3 tempos. As 3 questões. A primeira, não ficará pedra sobre pedra, depois os sinais do final e da volta dele. E aí, qual é a conclusão? A conclusão, então, é: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Somente quem sabe é Deus. Deus é quem vai mandar Jesus de volta.
Então nós não sabemos quando ele vai voltar. Então o que nós temos que fazer? Assim como os apóstolos também receberam essa ordem, vigiar. Mas considerar isto. Então Jesus vai contar outra parábola, uma pequena aqui comparação. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, o que ele fazia? Olha o verbo de novo aí, vigiaria. E não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, que é uma outra maneira de dizer portanto, né? Então, por isso, entretanto, portanto, então, ficai também vós apercebidos, ou seja, vigiando, porque não, e aí ele vai repetir, né? Vocês, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Fica muito claro que o texto aqui, ó, ele está fazendo um sanduíche, né? Ele começa dizendo: nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai, a respeito daquele dia. Que dia? A vinda do Filho do Homem. E aí ele fala e ele termina fechando com que pensamento? A vinda do Filho do Homem. Virá. É um sanduíche, né? E no meio tem o recheio aqui. E qual é o recheio? O recheio é vigiar. Vigiar, vigiar. Estar apercebido. Pois bem, este é o contexto para que você e eu possamos entender que algumas vezes Jesus vai ilustrar uma verdade usando uma, duas, três, até 4 parábolas. Aqui ele vai usar 4 parábolas para ilustrar essa verdade. A minha pergunta é: qual é a verdade que Jesus vai ilustrar com essas 4 parábolas seguintes? A verdade que ele vai ilustrar não é a destruição de Jerusalém, porque ele já disse que aquilo aconteceria ainda na geração deles. Aqui, a questão são 4 parábolas sobre como nós, discípulos de Cristo, devemos vigiar, estar prontos, preparados para a volta dele. Agora, Jesus não voltou. E o que é eu e você vigiarmos? O que é? Então, aí vem as 4 parábolas para a gente poder entender o que é, o que significa vigiar. Pois bem, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: eu não vou literalmente ler todas as parábolas, porque eu sabia que não ia dar tempo para a gente fazer isso. Mas se eu fosse falar das parábolas sem a gente poder entender o que vem antes, o contexto, seria um ensino pela metade. Não estaria completo. Você precisa entender, senão você pega o bonde andando. Já tem muita gente que usa aqueles textos para falar que está falando que guerras, rumores de guerra, fome, é o que nós estamos passando porque vai chegar o fim. E Jesus não estava falando do final dos tempos quando falou aquilo. Ele estava falando da destruição de Jerusalém. Ok? Agora, essas 4 palavras sobre a vinda, né, de Jesus, ele está ensinando aos discípulos ele vai ensinar sobre como vigiar, como estar preparado para o fim. Então nós temos aí a primeira parábola. A primeira parábola é o servo fiel. Jesus começa dizendo: quem é, pois, o servo a quem confiarei os seus conservos para ele cuidar? Então, Jesus começa com uma indagação, Mateus 24, 45 a 51. Esta parábola do servo fiel, ela quer ensinar aos discípulos, e aí sim, a eu e você também, sobre a necessidade de cuidar uns dos outros, cuidar do seu irmão. Então, como é, na parábola do servo fiel, o que é que Jesus quer que a gente entenda sobre vigiar? Bem, a maneira como Jesus espera que eu e você vigie a volta dele é cuidando um do outro. Olha que legal. Como é que eu espero a volta de Jesus? Cuidando dos meus irmãos. Cuidando. Cuidar dos nossos irmãos, às vezes, exige um pouco de óleo de peroba. Tem que ser meio cara de pau, às vezes, sabe? Porque tem irmãos que, às vezes, eles passam por necessidade e têm vergonha de falar. Aí precisa ter aquele irmão com amor, com sacada, né? Essa é uma função, inclusive, primordial do presbitério. Eles vão perceber que a ovelha não está bem, que está doente, aí ele vai lá e cuida. Só que isso não é algo só para os presbíteros. Todos nós somos evocados a cuidar um dos outros. Lembra quando Jesus disse: se você vê seu irmão pecar,
deixa a tua oferta. Se você souber que ele tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai lá e resolve. Lembra que Jesus disse em Mateus 18, se você vê o seu irmão pecar, vai tu com ele, conversa com ele, se ganhou teu irmão, beleza. Não ganhou, chama 2 ou 3. Depois diz a igreja, uns aos outros, ser hospitaleiro. O Novo Testamento está abarrotado de passagens bíblicas, sobretudo nas cartas de Paulo, aquelas que dizem uns aos outros, se referindo ao trato de um irmão com outro, na igreja. Nós devemos primeiro, o que Paulo diz? Primeiro nós devemos socorrer os da fé, a nossa família cristã. Então, Jesus está dizendo que enquanto ele não volta, o que nós devemos fazer, ou seja, o que é vigiar aqui, nesta parábola, cuidar um do outro. Na parábola das 10 virgens, o que significa vigiar? Na parábola das 10 virgens, significar é sobre cuidar de você mesmo. Não quer dizer que uma coisa aqui está invertida em relação à outra, tá? As todas estão no mesmo nível de importância. Então, o que Jesus está dizendo é que, na parábola das 10 virgens, é que você precisa cuidar da sua vida espiritual, da sua vida devocional. Como anda a sua leitura bíblica, como anda o seu entendimento, o seu conhecimento, como anda o seu relacionamento com irmãos queridos que você pode orar, confessar e assim por diante. As parábolas das 10 virgens é Jesus ensinando que nós devemos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, cuidar do nosso azeite, cuide do seu azeite, ok? Parábola dos talentos, que eu acho um nome, inclusive, que foi dado para ela que não é bem próprio, né? Na verdade, não se trata de talentos, se trata de servos espertos, servos comprometidos, né? Mas vamos lá. Então, os talentos. Aqui, Jesus está usando essa parábola para significar vigiar em relação ao quê? É sobre o seu empenho e o que fazer com o que lhe foi confiado. O que foi que Deus confiou a você? Bom, na primeira parábola, Deus confiou a você os seus irmãos. O que foi que Deus confiou a você na parábola das 10 virgens? A sua vida. Deus deu salvação também para você, você precisa fazer a manutenção dela. E na terceira parábola aqui? Na terceira, ele confiou a você o tesouro da salvação. E o que nós devemos fazer de posse do tesouro da salvação? Fazê-lo multiplicar, fazê-lo crescer, aumentar. É o meu empenho, o meu compromisso em fazer que cresça aquilo que me foi confiado. Qual é o tesouro maior que você tem? Maior tesouro que você tem na sua vida? Cristo, no sentido de que você, em obediência a Cristo, será salvo. Qual é o maior tesouro que você pode dar para alguém? Olha, meus irmãos, às vezes nós pais fazemos coisas do arco da velha aí para poder abençoar nossos filhos, né? Trabalhamos em 2, 3 empregos para pagar a faculdade, fazemos o que for necessário para o melhor para o meu filho é a educação. E o que você faz? Você trabalha, você luta, você... Não, a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é salvá-lo. É pregar o evangelho para ele. Depois vem as outras coisas, entendeu? Depois. O maior dádiva, o maior presente, a coisa mais importante que um marido pode fazer por sua esposa, que a esposa pode fazer pelo marido é salvá-la. Depois vem outras coisas. Nós somos chamados a amar mais a quem? A nossa esposa, a nossa mãe, o nosso filho? Se nós amarmos mais essas pessoas, o nosso Senhor disse que não somos dignos dele. Nós devemos amar mais a quem? A ele, é óbvio. Mas isso não quer dizer que vamos odiar os nossos entes queridos, não é esse o ponto. Mas você está entendendo o contexto aqui. Então, esse é o ponto. A quarta parábola, que é o julgamento, o grande julgamento, ela é sobre a recompensa. Vigiar tem um prêmio. Se você cuida dos seus irmãos, cuida da sua vida, e você é uma pessoa que está propagando, fazendo crescer o reino dos céus, que é isso que nós somos chamados aqui na terra a fazer, então tenha certeza que no dia do julgamento, no dia do juízo, não é? Você terá o livramento. Você não será um cabrito, você será uma ovelha. Você estará do lado direito e não do lado esquerdo. É uma parábola para dizer, para concluir que esteja certo que se você me esperar fazendo estas coisas, quando eu chegar, você estará comigo.
É esse o mapa, não é? Essa é a estrutura. Eu só queria, antes de ir para o debate, só propor o seguinte aqui, ó. A primeira parábola, tá vendo? O servo fiel, vigiar aqui significa cuidar do seu irmão. Então, logo que Jesus termina aqui, ó, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aí, logo na sequência, Jesus então diz, logo na sequência, olha como ele chama a atenção, ele faz uma pergunta retórica, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem? Quem é? Bem-aventurado aquele servo que for encontrado pelo Senhor fazendo desta forma. Porque se ele não fizer, né, isso, se ele não estiver tratando do seu irmão, cuidando do seu irmão, e ele passar a espancá-lo, né, os seus companheiros a comer e beber com ébrios, ou seja, não cumprir a função, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e ore quem não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Logo na sequência, então o reino dos céus será semelhante, e aí ele vai deferindo as parábolas, cada uma delas tratando a respeito de maneiras em que nós devemos vigiar. Então agora eu vou parar um pouco, e aí vamos abrir para alguns comentários. Algumas perguntas. Talvez demande mais um pouco, não hoje, mas outro dia, nós tratarmos, ok? Eu sei que eu falei bastante, mas ficou compreensível, deu para entender a base do texto, até onde Jesus chega com a indagação, com a pergunta, o portanto, por isso, e aí as 4 parábolas, cada uma delas significando maneiras de como nós devemos vigiar, o que eu e você devemos fazer hoje, até Jesus voltar, é para nós analisarmos se estamos fazendo. Então, quem tem alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Você está me ouvindo? Sim, Benta. Então, eu estou gostando da lição porque parece que ninguém nunca falou. Eu já vi, né? Em outros tempos, mas agora você fala com tanta clareza. Isso é o que acontece hoje, que nós ficamos falando para as pessoas que aquilo que aconteceu naquela época que está escrito aconteceu lá, né? Uhum. Então, aconteceu com eles, e eles acham que as coisas vão acontecer agora do mesmo jeito que aconteceu lá. Uhum. E que não aconteceu lá naquela época de Jesus, mas vai acontecer agora. Uhum. Os tempos estão chegando, está tudo mudado, então estão falando, Jesus está voltando. É o que eu escuto ultimamente, é o que eu mais escuto, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E, na verdade, eles não entendem. Quanto àquilo tudo que você falou, é muito bom. Assim, não é que eu não saiba, eu não sei falar como você, certo? Claro, eu sei tranquilo. Eu sei que você fala bastante, né? Mas você fala claro. E eu não gosto quando as pessoas enrolam para falar a situação, entendeu? Sim. Eu gosto assim do jeito que você fala. Eu tentei entrar hoje, mas eu fiquei assim tão nervosa que eu nem sou. Assim, eu não sei mexer direito nesse negócio. Tá. Mas assim, eu gosto do jeito que você fala, porque você deixa bem claro, entendeu? Claríssimo. Melhor do que isso, impossível. Obrigado. Então, assim, muito obrigado por você dar essas aulas, porque realmente é uma coisa muito agradável, muito bom a gente saber. Apesar do tempo que eu tenho de fé, mas você sabe que a gente precisa de vez em quando também ouvir, sempre, né? Sempre. Obrigado pelo seu comentário. Neia, obrigado, Benta. Alex, o Rude aqui, beleza? Alex, vou deixar 24... a Neia, depois você, Rude. A Neia primeiro, depois o Rude. Vai lá. No 24, eu queria que me explicasse ali, no versículo 28, tá? Tá. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Tá. Eu queria que tu explicasse mais ou menos isso. É apenas uma expressão dramática
em linguagem estilo apocalíptica, não é? Uhum. Para dizer que um aspecto que vai imperar na volta de Jesus Cristo é que muita gente vai morrer. Aham. Muita gente vai Uhum. estar. Morrer aqui não é a morte física, ok? É É uma morte espiritual. espiritual, mas é uma alusão para dizer que para uns a volta de Jesus vai ser, ó, maravilhoso. Vitória, para outros Mas vai ser a junto. exatamente, Do mas para a abuso. maioria vai ser um problema. Então, aí É. ele usa uma expressão que é interessante. Ele diz onde estiver os abutres, né? Todos nós sabemos que onde tem urubu rodando é porque tem cadáver lá embaixo. Carniça. Tem Carniça. carniça. Isso. Isso. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que todo mundo vai saber sobre a volta dele, e isso não vai ser bom, vai ser sinônimo de morte para muitos. É apenas uma. É como dizer assim. É como um ditado popular que você usa para se referir a alguma coisa, né? Uhum. Que alguém fez. Então, Jesus só está pontuando ali. Tá ok? Uhum. Rude. Alex, uma dúvida. Por exemplo, né, Jesus dá sinais, né, perguntas em três tempos, são três perguntas distintas, né, sobre sinais da volta, sinais da destruição do templo, aquela coisa toda. É. A gente vê um pouco mais para frente lá que Paulo fala um pouco mais também sobre quando virá Cristo, né, a manifestação do anticristo e tal. Esse é o sinal mais evidente dentro da Bíblia da volta do Senhor? Olha só, eu vou abrir um parênteses então para falar um pouquinho sobre o anticristo, porque... Não, mas se não der tempo, deixa quieto. Não, mas é importante, porque isso vai desmistificar muita coisa, entendeu? Existe uma crença no mundo religioso de que virá um anticristo antes de Cristo, e esse será um sinal da volta dele, do anticristo, né? Então, quando nós vamos estudar a respeito da volta de Jesus, nós precisamos seguir uma sequência, considerando todos os textos antes de Paulo ter falado isso sobre a volta de Jesus. Por exemplo, nós acabamos de ler um texto em que o próprio Jesus fala sobre a volta dele. Tem outros que ele também fala. João também falou, Pedro também falou, Paulo também falou. Então, vários textos e autores vão tratar sobre a volta de Cristo. E nós temos que harmonizar tudo isso, porque a Bíblia não entra em contradição. Então, quando a Bíblia fala sobre anticristo, nós precisamos entender o contexto histórico, o contexto espiritual, o contexto do livro, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, referente àquele assunto. Então, anticristo, por exemplo, é qualquer pessoa que negue a divindade de Cristo e julgue ela ser uma divindade. Esse é o contexto do anticristo. Anticristo não é alguém que prega contra Cristo somente. É alguém que prega contra Cristo e ele mesmo se autodenomina, se autoproclama um representante, ou se não o próprio Cristo. Entendeu? Que no caso de Paulo e da igreja no primeiro e segundo século, sobretudo, ali até terceiro século, 10 imperadores romanos, pra você ter ideia. Você pode ir na Wikipédia, qualquer enciclopédia, 10 imperadores romanos perseguiram o cristianismo com morte, matando mesmo. Matando. Calígula, Nero, Otaviano, vários deles, são 10 ao todo. Uma boa parte desses imperadores, uma das acusações que eles tinham contra os cristãos é que os cristãos não o adoravam como Deus, porque eles se proclamaram Deus. Você vai ver lá na carta de Apocalipse, a carta escrita para Pérgamo, Jesus diz que ele conhece a igreja de Pérgamo e que lá fica o trono de Satanás. Porque Pérgamo é a única cidade fora do Império Romano que tinha 2 templos de adoração ao imperador. O imperador romano, quando ele se autoproclamava um deus, existia toda uma estrutura religiosa, com templos, com profetas, com sacerdotes, com pessoas que iam lá para orar, para sacrificar, para adorar o busto do imperador vivo. O cara estava vivo, ok? Então, os cristãos, quando Paulo fala do anticristo, ele está dentro desse contexto. Agora, aplicando para nós, qualquer pessoa que se autoproclame Cristo, ou que fale contra Cristo, nesse sentido,
se compara ao anticristo. Muitas pessoas têm se levantado não apenas pregando contra Cristo, mas se dizendo, não, nós temos aqui em Curitiba um cara que diz que é Cristo, o Henri Cristo, né? E ele tem seguidores. Ele tem seguidores. Então, como é que pode isso, né? Como é que pode? É assim. Eu não vou entrar muito em detalhes, a gente pode falar em particular depois, mas eu queria só ter dado uma pincelada, mas eu posso te mandar um estudo a respeito. Não, bênção. Tranquilo. Ficou claro. Bênção. Mas manda também, pode mandar. Tá bom. Obrigado, Alecão. Quem mais gostaria de comentar, perguntar, enriquecer, algo que a gente não comentou, não viu ali? Tem alguém que está pedindo aqui para você explicar a desolação. Uhum. O abominável da desolação. Abominável da desolação. Isso. Jesus disse ali que é uma profecia de Daniel. Quando Daniel profetizou sobre o abominável da desolação, ele estava falando, Jesus diz, sobre a destruição do templo. O templo foi destruído e quando Daniel profetizou sobre isso, ele disse que isso seria o abominável da desolação. E aí Jesus então diz, olha, o que vai acontecer com o templo, no lugar santo, na Judéia, é aquilo que foi profetizado por Daniel. É o abominável da desolação. Não tem nada a ver com os nossos tempos. Agora, você imagine só, se todos nós fôssemos judeus, e os nossos e estamos vivendo na época de Jesus, e já, assim, por muitos e muitos séculos, Deus se faz presente na Arca da Aliança, no tabernáculo e depois no templo. É a morada de Deus. Aí vem alguém e diz que aquilo lá vai acabar? Não ficará aqui pedra sobre pedra? Seria algo absurdo, não é? Absurdo, do ponto de vista humano. Agora, quando Jesus diz isso, a coisa é demais. Por quê? Porque nós agora somos o templo, não somos? Aquele templo de pedra era transitório. O que Deus queria mesmo era que nós fôssemos o templo. Nós somos a casa de Deus, como Paulo diz, o edifício de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo, a habitação do Senhor. Portanto, no Novo Testamento não existe mais a palavra templo. Você já percebeu isso? Você vai ler a Bíblia inteira ali, não tem. Por quê? Porque agora templo não é mais de pedra. O templo somos nós. Morada de Deus em nós. Carne e osso, né? Ser humano. Isso é um absurdo. Como que o judeu iria aceitar essa realidade? Se não pela obediência ao Evangelho. Muitos não creram. Muitos não creram. Isso é o abominável da desolação. É a destruição do sagrado, a destruição do templo de Jerusalém. Até hoje eles estão esperando aí e vão continuar, né? Esperando. Aí o povo fala que é a cidade santa, né, Alex? Não é. Não tem... eu fui lá e vi com os meus olhos. O que eu vi foi muita idolatria. De todos os tipos. É uma cidade que tem lá várias linhas que se dizem cristãs, religiosos. Tem os muçulmanos, não é, que se dizem, e os judeus. 3 religiões que são contrárias e antagônicas uma contra a outra, e as 3 dividem a posse de várias áreas em Jerusalém, e o que você vê lá são atos de idolatria. Pessoas beijando pedra, orando no muro, pessoas dizendo que não pode tocar nisso porque é sagrado e tal. E Deus não está mais em pedra nesses lugares, está em nós. Nós somos o sagrado. Ok? Eu tenho uma tarefa, então, antes de alguém mais comentar. A tarefa é o seguinte. Eu vou postar em todos os grupos um grupo para que você se cadastrar. Mais um grupo, né? Bom, mas esse grupo nós não teremos comunicação nele. Então não se preocupe. É um grupo para que, se você quiser, quando quiser, você não precisa estar aqui toda segunda, toda quarta, não há problema. Eu tenho dado essas aulas segundas e quartas-feiras, pelo menos enquanto estamos em pandemia, com mais tempo em casa. Mas vou continuar ainda depois.
quando isso se resolver. Então, eu vou postar um grupo de WhatsApp, você vai lá, clica e você entra e vai ser cadastrado no grupo. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu mandar o link, você já vai receber. Na segunda e não vai ficar precisar procurando em outros grupos ali, só isso, eu vou só postar. E aí você então clica ali e entra. Tudo bem? Depois eu posso ver depois, né? Isso, pode. Eu vou fazer isso ainda amanhã ou depois de amanhã, mas eu vou fazer essa semana. E aí você recebe os links e entra quando quiser. E não vai ficar ninguém te enchendo a paciência com um monte de bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai ser só eu que vou postar ali os links, acabou. Não é pra gente Isso é ficar bom. batendo papo, tá certo? Então Mas não vai é bom ficar... ouvir você falar. Isso, não vai Mas ficar é bom ouvir você falar. Isso. É bom ouvir você Mas tu falar. vai continuar mandando nos outros grupos também? Também, vou continuar mandando para quem quiser, mas aí depois, com o tempo, a gente vai ter esse grupo e aí eu espero que esteja concentrado ali a maioria das pessoas. Eu vou mandando esse link para quem quiser continuar entrando, entrar, ok? Desse Tá, grupo. beleza. E aí eu vou postar, por exemplo, se você quiser ter essa aula aqui com você, o áudio ou o vídeo, eu vou postar lá. Aí você entra e Que baixa bom. para você, ou você pode entrar, mandar para alguém, sem problema. Mas é isso que eu estou falando. Ok? Que é bom porque eu posso ver depois. Isso. É isso que eu estou falando. É bom porque aí eu posso postar para outras pessoas Pode, também tranquilamente, ver, né? sem problema. Tá bom? Então, não se preocupe com isso, que todos vão ter acesso. Mas alguém quer dizer algo, falar algo? É a tarefa, desculpa. A tarefa. A tarefa não é uma imposição, é apenas uma sugestão. Leia essas 4 parábolas, final do 24 e o capítulo 25. Na semana que vem, nós vamos pegar uma meia horinha para tratarmos desses assuntos das parábolas, cada uma delas, que você tiver alguma dúvida de entendimento. O que eu fiz hoje? Eu fiz diferente. Eu não li as parábolas. Eu li o contexto para que a gente desmistificasse todo aquele negócio de final dos tempos e destruição, que gerou a questão de vigiar. E as parábolas são exemplos de como os cristãos devem esperar a volta de Jesus vigiando, cuidando um do outro, cuidando de si mesmo, fazendo prosperar a palavra do Senhor, multiplicar o nosso tesouro que Deus nos deu. E a última é a certeza que no dia do juízo nós seremos ovelhas, nós estaremos do lado direito. Então, com esta concepção, agora, com este conceito, você leia durante a semana essas parábolas e veja se isso não faz todo o sentido em relação ao que Jesus queria ensinar. Mas eu só queria terminar a minha fala também dizendo o seguinte: veja como às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma que não é tão boa, né? Porque a gente lê só uma parábola de Jesus e nem sabe qual é o contexto de por que aquela parábola foi dita. E às vezes não é nenhuma parábola, nesse caso são 4 parábolas para a mesma questão, o vigiar. Então é muito mais amplo do que a gente acha às vezes. Por isso que é importante ler o contexto. Oi. Um exemplo disso no meu caso é que eu sempre li aquela passagem bíblica que dizia que Jesus voltaria como um ladrão. E eu sempre achava que ele voltava como um ladrão, mas não é. A gente não vai estar esperando. Aí eu dizia, meu Deus, eu tinha aquela ideia assim, que bandido bom era bandido morto. Eu disse, tá, mas e se for Jesus, eu vou matar Jesus? Pois é. Mas são estigmas, sim, são. Então, note que o que Jesus quis dizer não é que ele é um ladrão, mas é que nós devemos ficar espertos, né? Atentos, porque senão pode vir de uma forma inesperada e pegar você despreparado. Despreparados. Então é sobre isso que são as parábolas. Sobre esse assunto. Alex, oi. Você também. Tem aquela outra também que Jesus fala assim que os do mundo são mais espertos do que nós. Isso. É uma boa também, já né? também. Então, os do mundo são mais espertos do que nós, né? É do administrador infiel. É administrador. Nós precisamos ter também. Não, mas assim, é bom a gente. É bom. Porque as pessoas do mundo maquinam. Tem muitos irmãos que vivem em dúvida.
Eles não sabem, não lê muito também, então a gente só aprende quando lê, né? Então, se você lê, se você busca, você aprende. Mas se você batizou e acha que está livre, está salvo, você tem que ter conhecimento. Conhecimento faz parte da nossa vida Temos espiritual. que manter a nossa salvação. Manter. Bem, se mais alguém quiser falar, eu vou dar mais só duas falas. É só uma perguntinha. É só uma perguntinha. É do capítulo 24, 36 em diante? Isso? Você vai pegar o 24 de Mateus, começa ali com a parábola do servo fiel. Tá. Deixa eu só abrir aqui. Servo bom, servo mau, né? 45. 24, 45 até 25, 46. Só as parábolas. 25. Ok? 25, 46? Isso. Até o 25, 46, Do 24, 45 até o 25, 46. Tá bom? As parábolas, as 4. Ô, Alex, sugestão, posta essas parábolas no grupo que tu vai fazer pra gente ter elas. Sim, eu vou ver se eu consigo já fazer amanhã e já posto lá a tarefa para nós e tudo mais, tá bom? Obrigado. Tá bom. Mais uma pessoa tem algum comentário e pergunta, tá com o coração. Tem que ser sem vergonha. Entendeu? Esse é um bom momento de aplicar essa expressão sem vergonha, ou seja, não tenha vergonha. Se você quer comentar. Não fala isso comigo, não fala isso para mim, não, porque você sabe que eu não tenho vergonha. Pois é, eu sei. Mas às vezes outras pessoas não falam porque eu tô com. Fica em dúvida, né? Mas precisa falar. Isso. Tudo bem? Então tá bom, meus irmãos. Eu nunca tinha pensado da forma que tu colocou, que ali dividia em 3. Isso, Nesse sentido, eu nunca tinha olhado nesse ângulo. É uma pergunta com 3 questões. Marcos, tem alguma coisa que queira falar, Marcos? Tudo bem? Obrigado. Tá bom, então. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Na segunda-feira nós estaremos falando mais uma vez sobre fé e na próxima quarta estaremos falando sobre outra parábola de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre essas 3, como falei, né? Esclarecer mais algumas coisas depois da leitura. E aí vamos seguir em frente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Bênção estar com vocês, viu? Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Maria Rita, querida. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês. Alex. Um beijo, viu? Valeu. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, seu Alex. Agora pode fazer um lanchinho lá. Boa noite a todos. Boa, Lucas. Que Deus te abençoe. Valeu, Marcão. Amém, obrigado. Anderson, tchau. Bom, valeu. Tchau, tchau. Tchau para todos aí. Ivan, tchau, tchau.